A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Jusley, e nós estamos estudando o credo da Igreja de Deus. Quando eu digo credo, é aquilo que nós acreditamos. E hoje nós vamos ver o artigo ou o credo de número 9, nossa confissão de fé, daquilo que nós acreditamos. Vamos lá, então? Bom, então aí eu estou falando para vocês que a nossa declaração de fé. E aqui agora a gente vai ver o artigo de número 9, talvez um dos artigos polêmico, muito interessante, mas essa é a forma que a Igreja de Deus no Brasil, a igreja, conforme eu falei para vocês, uma igreja internacional, ela vê e ela enxerga. O artigo de número 9 diz assim: cremos no falar em outras línguas, como o Espírito dirige a pessoa, o qual é evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Bom, conforme a gente sempre tem feito e a gente tem organizado a leitura ou entendimento do nosso credo, né, a gente traz consigo um comentário, depois a gente traz uma explicação e, posteriormente, uma base bíblica para este artigo. Vejamos, então, e quando a gente trata do comentário também, a gente pega as palavras principais, aquelas que realmente tratam o credo em si. Bom, dentro do comentário, nós queremos não falar em outras línguas. Outras línguas, então, termos línguas, às vezes traduzido como línguas desconhecidas, frequentemente ele é traduzido na escritura da palavra grega glossa, ou glossolalia. Então, a ênfase da escritura é sobre eu falar uma linguagem, mesmo que seja uma das linguagens que se fala no mundo, ou uma linguagem de comunicação com Deus. Se você der uma olhada na teologia sistemática, você vai encontrar dois termos. O primeiro, xenoglacia, e o segundo, glossolalia. Então, glossolalia seriam línguas estranhas que a gente não tem costume de falar. Já a xenoglacia seria as línguas, digamos, eu não falo uma língua lá da Alemanha, eu não falo alemão. Então, assim, a pessoa ela recebe esse dom de Deus e ela consegue falar o alemão e as outras pessoas conseguem entender. Mas aqui, a Igreja de Deus está tratando somente o termo glosso, né, glossa, e aí dando ou fazendo menção que é uma das linguagens que se fala no mundo ou uma linguagem de comunicação com Deus. E isso que se fala, que é o que fala, que não conhece ou entende naturalmente. Então, isso é a palavra falada, distinta da experiência vicária de Cristo, substitutiva, mental e também emocional. Bom, outro termo aí, uma frase, né? Nós queremos não falar em outras línguas, e agora a gente vai ver como o Espírito dá para que falem. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, é o autor, e é ele que move ao crente em sua experiência de falar em línguas. É sua obra soberana para iniciar e também manter a experiência de falar em línguas. Então, quem é o autor dessa questão dos dons, principalmente do falar em línguas, é o Espírito Santo. Bom, aí a gente fala da evidência inicial. O que seria isso? Então, a primeira manifestação do batismo do Espírito Santo, que pode se observar externamente, é o que recebe fala em línguas pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, uma evidência que a gente costuma dizer que ela é inicial, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, é o falar em línguas. Então, o termo inicial se usa para especificar que falar em línguas é o primeiro na ordem das evidências externas observáveis. A maioria das pessoas, você pode observar quando ela passa pelo batismo no Espírito Santo, uma das evidências que a gente verifica é o falar em línguas. No entanto, presta atenção nisso, também se usa para indicar que outras
experiências lhe sucederiam, né? O dom de profecia, o dom de cura, o dom de fé, e o dom de maravilhas, e assim por diante. Então, no entanto, vejamos, no entanto, também se usa para indicar que outras experiências poderiam ocorrer. Então, o termo evidência se usa de forma distinta à prova. Então, aqui nós vemos que é a manifestação de uma experiência espiritual interna e tem valor evidencial. Por quê? Porque fica bem evidente que a pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, ou passa pelo batismo no Espírito Santo, ele recebe um dom do Espírito Santo. E conforme nós estamos falando aqui, primeiramente, essa manifestação ou a evidência inicial, nós cremos que seria o dom de línguas, né? O falar em outras línguas. Bom, então vamos ver a explicação para isso, já que foi feito o comentário. Então, como uma experiência espiritual distinta, porque nós falamos de duas coisas: batismo, que é aquele feito nas águas, e o batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, ele se manifesta de uma maneira que é peculiar a essa experiência. Então, a primeira manifestação externa da experiência é falar em línguas. Pelo menos a gente observa isso na maioria dos casos. Então, este falar, ele vai mais além da habilidade, força e entendimento dos crentes. Então, ele é colocado imediatamente sobre o crente pela pessoa do Espírito Santo. Bom, a resposta do crente, ela é uma condição espiritual onde ele ou ela fala segundo o Espírito de Deus lhe orienta, o Espírito Santo lhe orienta. Então, ainda quando o crente não se encontra passivo ou em êxtases incontrolável, seu falar não se origina em sua mente e vontade, senão na pessoa do Espírito Santo. Ele é envolvido pelo Espírito Santo, e aí essa falar em outras línguas, línguas estranhas aqui, ela é pela vontade do Espírito Santo. Então, essa resposta do crente ao Espírito Santo e sua entrega às manifestações soberanas de falar e poder produz na pessoa a experiência de falar em línguas. Então, o crente fala como e por que o Espírito lhe concede que fale. Volto a repetir que quem é o autor aqui desse dom que realmente coloca sobre as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, o falar em línguas é uma das diversas manifestações desta experiência. Não se espera que se dê por si só como uma evidência única do batismo do Espírito Santo. E a gente diz com isso, pelo menos o que está aqui na apostila, é que não é somente o falar em línguas. Observa-se, né, inicialmente, que na maioria dos casos o falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo. Mas o texto aqui está nos dizendo que existem outras experiências, outros dons que se manifestam. Então, tal experiência de falar em línguas não se pode usar como prova do batismo do Espírito Santo, para deixar bem claro. E isso é importante a gente entender. Então, a experiência de falar em línguas não se pode usar como prova que uma pessoa foi batizada do Espírito Santo. Então, tais sinais externos são de valor, lógico que são de valor evidencial, e também devem ser entendidos como parte de outras evidências de espiritualidade e da presença e poder do Espírito de Deus em nós. O falar em línguas, ele é uma manifestação de uma resposta espiritual ao Espírito de Deus e também das outras condições espirituais do crente.
Vamos lá, base bíblica para este artigo de número 9. Nós cremos no falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo dirige a pessoa, o qual é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Se você pegar Atos 2:4, você vai ter uma riqueza de detalhes com relação a esse texto. Mas vamos lá, base bíblica, Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós temos também Atos 19:5, que diz: quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, havendo-lhes Paulo imposto as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Vejam bem que aqui, além de falar em língua, eles também profetizavam. Bom, meus irmãos, nós terminamos aqui o credo de número 9 da Igreja de Deus do Brasil. Quem vos falou foi o pastor Jusley, professor no seminário e também mestrando em ministério pelo próprio seminário da Igreja de Deus. Minha página do YouTube está aí. E aqui eu gostaria que você nos ajudasse se inscrevendo, caso já não tenha feito, se inscrevendo no meu canal e também repassando a sua liderança, aos líderes, para conhecer a minha página no YouTube, que tem um monte de material, tem vários sermões, tem vários estudos, cartas aos Romanos, homilética você vai encontrar, estudos para casais. Então, tem uma variedade de assuntos que você vai poder assistir e vai poder também repassar para as outras pessoas. Me ajude, se inscreva no meu canal. É um grande prazer estar com vocês nesta noite. Glória a Deus por isso, que nos permite estarmos juntos mais uma vez. Na próxima aula nós veremos o credo de número 10. Fiquem com Deus e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir.